Segunda-feira, 10 de julho, bem-vindo ao TVU Jornal e vamos aos destaques. Vem aí o maior e mais moderno complexo esportivo da região. O presidente da Fundação Educacional de Votuporanga esteve hoje de manhã na cidade universitária para acompanhar o início das obras. Começou no último sábado a última fase do saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS das contas inativas. Hoje e amanhã, as agências da Caixa abrem mais cedo. Receita Federal libera a consulta ao segundo lote do Imposto de Renda 2017. E hoje é o Dia Nacional da Pizza e, é claro, temos uma reportagem para dar água na boca e mostrar o quanto é importante a solidariedade. No futebol, a rodada do Brasileirão e o drama do São Paulo nos comentários de Josiano. O TVU Jornal já está no ar. Olá, boa tarde. O presidente da Fundação Educacional de Votuporanga esteve hoje de manhã na cidade universitária para acompanhar o início das obras do novo complexo esportivo da instituição. O espaço abrigará diversas modalidades esportivas e poderá ser usado por alunos do colégio e pela comunidade em geral. A visita contou com a presença do presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, o reitor da Unifev, professor Dr. Rogério Rocha Mataruco, a diretora do Colégio Unifev, Terezinha de Carvalho Amaral, professores e curadores. O objetivo foi apresentar o projeto e dar início às obras. O complexo esportivo é uma parceria entre o Colégio Unifev e o curso de Educação Física. Além dos alunos, ele poderá ser usado pela população. A obra, que será construída na cidade universitária, terá 2.700 metros quadrados de área construída. Serão feitas piscinas aquecidas, salas de avaliação, enfermagem, espaço para a prática de judô, além de outros ambientes. Um complexo que vai se integrar também com o campo de futebol e a pista de atletismo. Então vai ser um complexo que agrega tanto o conjunto poliesportivo, e o campo de futebol e mais a pista de atletismo, que apresenta uma dimensão de 400 metros. Que poucas cidades têm uma pista de atletismo com essa dimensão, que ela está regulamentada nas dimensões de normas. É uma obra térrea e não carece de um sistema estrutural diferenciado do que nós vamos usar aqui, que é o convencional. Então nós já vamos iniciar, dependendo hoje já da implantação, da locação das obras, nós temos condições de fazer o trabalho já trazendo materiais, a mão de obra já está disponibilizada, o presidente já há um tempo atrás já fez a autorização da obra junto com o Conselho de Curadores, então nós já estamos iniciando, porque a própria obra ela tem três pontos, 3 níveis de execução. Então a gente vai começar por um deles para começar a implantar todas as atividades aqui no canteiro de obras. No total serão investidos R$2.300.000 nessa obra. O projeto é dinâmico e inovador e promete revolucionar o conceito de ensino. Eu não tenho conhecimento que exista, na verdade, um colégio com essa estrutura. Então seremos o primeiro, se Deus quiser. Para a gente, muito mais do que um espaço, é um local de desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas para o curso de Educação Física, para o Colégio Unifev e para a comunidade. Então isso, para a gente veio coroar esse importante curso da Unifev, que desde 99 foi implantado, e hoje com essa estrutura nós vamos ter todos os requisitos necessários para que possamos desenvolver todas as nossas atividades didático-pedagógicas. O reitor da Unifev falou sobre a importância da obra e o que isso significa para a instituição. O objetivo da instituição sempre para atender os cursos, seja ele o curso na educação superior, seja ele o curso na educação básica no colégio, para ensino médio, ensino fundamental, enfim, uma obra muito esperada pelo coordenador de curso da educação física, uma obra muito esperada pela diretora do colégio, a professora Terezinha,
E a diretoria vem atender as necessidades, fazendo essa grande infraestrutura aqui na cidade universitária que realmente estava em falta. Estamos hoje oficialmente começando essa obra, num prazo aí de 6 meses estaremos entregando toda essa infraestrutura. E uma fatalidade tirou a vida de um garoto de 14 anos em Cosmorama ontem. Ele foi vítima de descarga elétrica ao limpar uma máquina de assar frangos. O adolescente estava em uma lanchonete ajudando na limpeza quando foi encontrado caído já sem vida. A morte precoce do menino abalou os familiares, moradores e o dono do estabelecimento. A polícia fez perícia para determinar as causas da morte. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Votuporanga e será sepultado hoje. E agora outras notícias da região de destaque neste começo de semana. É o Região em 1 minuto. Um homem de 38 anos morreu em um acidente envolvendo 2 caminhonetes na rodovia em Severínia na noite de sábado. De acordo com informações do Corpo de Bombeiro, os veículos bateram de frente. Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. Outras 2 pessoas que estavam no outro veículo também ficaram feridas no acidente e foram levadas para a unidade de pronto atendimento de Olímpia, mas passam bem. E ontem o Corpo de Bombeiros levou quase 9 horas para apagar incêndio que atingiu um pasto em Pereira Barreto. O local atingido fica perto do lixão da cidade, ao lado de uma estrada vicinal. O fogo foi controlado com a ajuda de funcionários e caminhões-pipa de uma usina de açúcar e álcool da região. Os bombeiros também não souberam informar o que teria provocado o incêndio, mas suspeita que tenha sido criminoso. A polícia vai investigar o caso e ninguém ficou ferido. Começou no último sábado a última fase do saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, das contas inativas. Agências da Caixa Econômica Federal abriram em todo o país mais cedo para atender a população. Nesta fase, podem sacar os trabalhadores que possuem saldo nas contas inativas do FGTS, nascidos em dezembro. Segundo a Caixa Econômica Federal, mais de 2,5 milhões de brasileiros têm o direito a saque este mês. O valor disponível para saques ultrapassa 3,5 bilhões de reais, o que corresponde a 8% do total. Lembrando que o prazo final é 31 de julho. Valores até R$ 1.500 podem ser sacados nos caixas eletrônicos somente com senha do cartão cidadão. Para valores até R$ 3.000, o dinheiro poderá ser retirado no autoatendimento com a senha do cartão cidadão, lotéricas e correspondentes caixa. Saques acima de R$ 3.000 devem ser feitos nas agências da Caixa. O trabalhador deve levar um documento oficial com foto e a carteira de trabalho. O movimento da agência de Votuporanga foi grande no sábado. Segundo o gerente regional, o balanço até agora é positivo. Foi muito tranquilo, a Caixa disponibilizou para os trabalhadores diversos canais de atendimento e a gente acredita que foi um grande sucesso aí, a Caixa conseguiu atender com maestria aí toda a população, né, dos trabalhadores que tinham saldo aí a receber do Fundo de Garantia. Para muitos trabalhadores, esse dinheiro vem em boa hora para quitar dívidas e até poupar. Pagar as contas, investimentos, sim. Tem que investir e guardar um pouco. Eu achei que vem numa boa hora, né? Vai dar pra gente estar pagando as contas e ainda vai sobrar um pouquinho. De acordo com a Caixa, mesmo os trabalhadores nascidos em outros meses que ainda não sacaram terão o direito de tirar o dinheiro até o final desse mês. Até o dia 31 de julho, todos os trabalhadores dos meses anteriores que ainda não fizeram o saque poderão se dirigir até uma agência da Caixa e fazer o levantamento do seu recurso. E a Receita Federal liberou hoje, a partir das 9 da manhã, as consultas ao segundo lote do Imposto de Renda de Pessoa Física 2017. Este lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2016, informou aí a Receita. As consultas podem ser feitas pelo site receita.fazenda.gov.br. A Receita Federal lembrou ainda que há aplicativos para tablets e smartphones que facilitam a consulta às declarações do imposto de renda e à situação cadastral do CPF diretamente nas bases de dados da Receita Federal.
O pagamento será depositado na conta dos contribuintes na próxima segunda-feira, dia 17. Você já deve ter ouvido falar que os arquivos de documentos podem estar com os dias contados. E é isso que está muito próximo aí de acontecer, né? Tudo porque um projeto de lei no Senado autoriza a destruição dos documentos em papel. A documentação ficaria disponível só na forma digital. São caixas de documentos que não acabam mais. O arquivo do Tribunal de Justiça de São Paulo tem quase 70 milhões de processos. O mais antigo é um testamento de 250 anos. E a papelada não para de chegar. Guardar tudo isso custa caro, quase 39 milhões de reais por ano. Mas o arquivo, como é hoje, pode estar com os dias contados. Boa parte dos processos armazenados aqui poderá virar cinzas se a Câmara dos Deputados aprovar um projeto de lei que já passou pelo Senado. A proposta altera a política nacional de arquivos públicos e privados e autoriza a destruição de documentos originais em papel depois que a cópia digital for autenticada. Este advogado especialista em direito digital explica que o risco de adulteração dos documentos digitais é pequeno. Para ele, a mudança vai trazer economia. É caro armazenar grande fluxo de documentos, grande volume de documentos. Não só armazenar, mas também fazer todo o trâmite de resgate, né? Você desarquivar, arquivar e arquivar documentos é algo extremamente custoso. Os críticos ao projeto dizem que não haverá economia, porque o custo para arquivar documentos digitalizados também é grande. Este arquivista fala que a falta dos originais pode causar problemas jurídicos e históricos. Desconsidera o registro histórico, né, os registros que a gente gera no dia de hoje, que um dia vão ser história. Ele preconiza uma tecnologia que já está quase defasada. Ele causa uma certa insegurança jurídica. Então, o maior problema seria esse: provas, né, documentos como prova, não poderem serem considerados prova por conta de não existir mais os originais deles. E uma boa notícia para a economia: a produção de veículos cresceu 23% no primeiro semestre deste ano. Mais de 1 milhão de unidades foram montadas no país, o que puxou aí o bom desempenho, que foi recorde nas exportações. O campo foi um dos principais responsáveis pelo desempenho positivo da indústria automobilística no Brasil. Motivados pelo Plano Safra, agricultores compraram tratores e outras máquinas agrícolas. Isso fez com que a produção no primeiro semestre aumentasse 40% em relação ao mesmo período do ano passado. A produção de carros, caminhões e ônibus também teve aumento de janeiro a junho, mais de 23% em relação ao primeiro semestre de 2016. Mas nesse setor, a alta foi impulsionada pelas exportações a países da América Latina, principalmente Argentina e México. As vendas para o exterior subiram quase 60%. O bom desempenho fez com que a Anfávia revisse as projeções para este ano. Agora a expectativa é de crescimento de 21,5% na produção de veículos, ante 12% da previsão anterior. A participação das exportações tem crescido, mas o mercado brasileiro ainda é o responsável pela maior parte das vendas. De cada 10 veículos montados no primeiro semestre, 8 foram vendidos aqui no Brasil. De janeiro a junho deste ano, houve um aumento nas vendas de 3,7% em relação ao primeiro semestre do ano passado. É o melhor resultado desde 2013. Se a gente considerar que em 2012, 2013, nós tínhamos um mercado de 3 milhões e 800 e o ano passado nós tivemos um mercado de 2 milhões e 50, vamos dizer, é um crescimento pequeno sobre uma base baixa. Então ainda não está muito longe da gente atingir números que permitam reduzir de forma substancial a capacidade ociosa de produção que a gente tem no Brasil.
E agora o assunto é o tempo seco, né? Porque no inverno a qualidade do ar fica bem ruim. E para piorar, se tornam comuns nessa época do ano as queimadas. Em Valentim Gentil, por exemplo, em apenas um mês foram várias. O período de junho a outubro torna-se uma grande preocupação para as autoridades. O motivo é a grande incidência de queimadas, que muitas vezes são praticadas por vândalos. Valentim Gentil já registrou várias delas nos últimos dias. Em apenas um mês, foram registrados aqui em Valentim Gentil cerca de 20 incêndios, entre pastagens, vegetação nativa e canaviais. De acordo com a Defesa Civil do município, foram queimados cerca de 250 mil metros quadrados de vegetação. E o pior, a maioria deles por vandalismo. Então a Defesa Civil, em conjunto com os departamentos da Prefeitura, né, tem buscado aí ser feita a fiscalização, até mesmo através da Polícia Militar, né? A gente solicita que o pessoal denuncie através do 190 e faça uma denúncia. Sempre que houver uma queimada e pegar alguém fazendo fogo, faça a denúncia. Puro vandalismo. Puro vandalismo. Uma das áreas mais atingidas da cidade foi este canavial, que fica próximo ao loteamento residencial com mais de 1000 casas. Esse canavial ontem foi atingido pela 4ª vez essa semana, né? Queimou uma grande área, coloca em risco devido às moradias que tem próximo do local, né? Tem um loteamento bem grande, então a gente tem uma preocupação maior nessa área. Próximo à linha férrea, também existem vários locais que foram queimados. De acordo com o diretor do meio ambiente do município, houve a necessidade de parar uma composição para combater o incêndio. O trem vem carregado de combustível, né? Muito perigoso o acesso do trem se tiver alguma queimada. Enquanto não terminar essa queimada, não pode liberar. A sorte que tem um pátio bem próximo aqui, né? E consegue parar para poder terminar a queimada, né? Em Votuporanga também houve registros de várias queimadas. Uma delas foi no bairro Noroeste, próximo a residências. Os moradores reclamam e estão assustados. Quase todo mês acontece essa queimada aqui, né? É uma coisa que vem prejudicando muito a população, prejudicando crianças, né? Com medo dessas coisas, né? Eu liguei para o 190, para o bombeiro. Isso começou cedo, já acordei, já tinha queimado. Eu tenho criança, então é bem preocupante isso. E foi a primeira vez que isso aconteceu, incêndio aqui? Como eu sou novata aqui nesse bairro, foi a primeira vez, então eu fiquei bem assustada. Por causa da fumaça, né, da poeira do ar que ficou bem poluído, então eu fiquei preocupada, sim. Assusta? Assusta, sim, muito. E hoje é o Dia Nacional da Pizza e, é claro, temos uma reportagem para dar água na boca e mostrar o quanto que é importante a solidariedade. Uma rede de pizzarias que tem uma franquia aqui em Votuporanga lançou a campanha Bela Ajuda, que vai doar 200 pizzas para a Associação Beneficente Caminho de Damasco. E a criançada se divertiu por lá. De calabresa, queijo, catupiry, seja qual for o sabor, a pizza é sempre bem-vinda, em qualquer horário ou dia, não é verdade? E se ela tiver ainda um tempero adicional de solidariedade? Essa é a ideia dessa rede de pizzaria, que já faz há 3 anos a doação de pizza para entidades. Em 2017 serão 3.200 só para Votuporanga, que vão para a Associação Beneficente Caminho de Damasco. Há 3 anos nós fazemos esse trabalho. Iniciou em Rio Preto, com as lojas de Rio Preto, e teve uma proporção legal, uma boa aceitação. E como estamos no conceito de franquia, estendemos para todas as lojas. Então hoje é o 2º ano que acontece com todas as lojas, temos 17 lojas trabalhando nesse momento com a mesma campanha, todos engajados, querendo ajudar o próximo. Eu já tinha essa intenção e foi de encontro com o que a franquia pensa. E hoje, graças a Deus, estamos realizando o primeiro de muitos, com certeza. E as crianças, claro, foram conferir de perto como funciona o processo da pizza, mas eles não ficaram só olhando, colocaram literalmente a mão na massa, participaram de todo o processo, de todo mesmo, e a pizza saiu como eles queriam. Gostosa, muito delícia. Qual que você gostou mais? A minha. Por quê? Porque eu que fiz. Estava uma delícia, porque todos fizeram com capricho e dedicação à pizza, a todos. Se foi divertido fazer a pizza, imagina então degustar. Gostosa. Por quê?
Porque eu gostei de todas as pizzas. Eu gostei muito e é muito legal. Gostosa? Gostosa. Por que tava gostosa? Porque tinha bacon. Por causa que a pizza é muito legal de se fazer. E o que você achou do sabor da pizza? Cremosa. Agora, a missão da entidade é vender as 200 pizzas. O resultado de todo esse esforço será convertido em recursos para projetos que atendem 85 crianças na entidade. 100% dos valores da venda dessa pizza voltam para a entidade. A Bela Capri está entrando com uma grande dose de amor, de carinho e a dedicação dos meus colaboradores, da imprensa, de todo o pessoal que está envolvido. É uma pizza com sabor de solidariedade e gostinho de quero mais. Compra aí, pessoal. Eu que fiz e todo o nosso pessoal. Muito obrigado, tá? Valeu. E para ajudar a Associação Caminho de Damasco, é só comprar uma pizza direto com o representante da entidade. O valor é de R$ 33,90. A promoção vai até o dia 27 de julho. E mudando de assunto, para muitos, os animais de estimação são como pessoas da família. Eles são tratados com todo carinho e conforto e por isso recebem cuidados especiais. Um pet shop de Votuporanga promoveu um evento especial para eles, com direito a até sessão de fotos. Acompanhe. Não importa a cor, raça e nem mesmo o tamanho. Os animais de estimação fazem parte do cotidiano de muitas pessoas. Para adultos e crianças, eles são parte da família e têm de ter cuidados especiais. Não é à toa que o mercado de produtos específicos para eles e serviços, como banho e tosa, vem crescendo a cada ano. De acordo com dados divulgados no ano passado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil possui 50 milhões de cães e 22 milhões de gatos de estimação. Ele ocupa também a terceira colocação mundial em faturamento de produtos e serviços destinados exclusivamente para animais de estimação. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, em 2016, o faturamento das indústrias do setor foi pouco mais de 19 bilhões de reais, 7% a mais do que no ano anterior. Para divulgar produtos e serviços, os pet shops promovem eventos que atraem toda a família, incluindo, é claro, seus animais. São eventos como este aqui, que oferecem orientação veterinária, feirinha de animais para adoção, entre outras atrações. Adriana está no ramo há 1 ano e diz que a tendência é de crescimento nos próximos meses. Ele é um mercado muito variado, entre rações, desde brinquedos e muitas surpresas, muita novidade que tem no mercado. O adestramento também está em alta, tudo para deixar os animais mais obedientes e interativos, principalmente com seus donos. As pessoas sempre procurando cada dia mais interagir com o cão, em vias públicas, tanto para a educação em casa. Eu diria que é um mercado que não sentiu a crise no nosso país. Está muito crescente. E quem disse que os animais de estimação não curtem uma sessão de fotos? Olha eles aí, bem estilosos para serem clicados. O Wilson trouxe o Theo, esse São Bernardo de 1 ano e 4 meses, e a Morena de apenas 3 meses. O difícil foi fazer eles ficarem quietos na hora das fotos. Tirar umas fotos aí para ajudar os animais de rua. Então é um evento também que a gente está colaborando, dando tempo da gente para isso daí, entendeu? É um evento muito legal, eu estou gostando muito. É muito diferente fotografar os donos com os animais, né, com seus melhores amigos. Então estou achando bem bacana e a gente vai se divertir muito aqui hoje. Para ter um animal saudável e feliz, não basta amor e carinho. Os cuidados vão muito além disso. É muito importante que a gente faça todo um cuidado extra, né? Em questões de vacinação, alimentação adequada, né? Cuidados no pet shop, com banho e tal, isso tudo é muito importante. Um evento como este, com certeza, é muito importante, porque incentivam as pessoas a adotarem animais e assim diminuir o abandono. E no próximo bloco, a previsão do tempo para este início de semana. O tempo continua seco na região. E tem futebol, a rodada do Brasileirão e o drama do São Paulo nos comentários de Josiano. A gente volta já.
E o tempo seco vai continuar aí na região. Vamos ver agora como ficam as temperaturas. Olá pessoal, o tempo não mudou muito neste início de semana, né? As temperaturas estão parecidas com os últimos dias e por enquanto previsão de chuva só para a capital, viu? O sol aparece hoje com um aumento de nuvens por lá, pode chover à tarde e garoar à noite. As temperaturas ficam entre 13 e 23 graus. Em Rio Preto, o sol também aparece com algumas nuvens e sem possibilidade de chuva. Temperaturas entre 16 e 26 graus. Aqui em Votuporanga, quase a mesma coisa, sol também com algumas nuvens e não deve chover hoje. Mínima de 15 e a máxima pode alcançar os 28 graus. Chegou a hora do futebol com o Josiano. Josiano, muito boa tarde, né? Vamos falar da rodada do Brasileirão, mas antes, Josiano, antes de você comentar, vou pedir para o Ferrari, nosso diretor de TV, colocar aí a tabela do Brasileiro deste ano, para mostrar aí que futebol também é ciência, é cultura, né? Vamos à escalação. Ó. Primeiro lugar, Josiano, Corinthians com 32 pontos. Depois vem as Auroras e a Ionosfera. Depois vem a Mesosfera. Depois a Estratosfera, que é o local onde ficam aqueles balões científicos, né? Que mede o clima. Depois a Troposfera, que o Monte Everest, por exemplo, né? A montanha mais alta do mundo, está nessa categoria. Depois vem o Flamengo, o Grêmio e o teu Palmeiras, Josiano. Aí o São Paulo não dá para mostrar aqui porque está lá no núcleo central da Terra, né, Josiano? Eu queria que você explicasse o que está acontecendo com o São Paulo, Josiano. Primeiro, Luciano, só lembrar que nessa altura a queda é grande, hein? Então, é grande. Vamos ser soberbos, não, vamos ter humildade, até porque no meio de semana tem clássico. Mas falando do lado oposto dessa alegria toda, tá realmente o São Paulo vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. São Paulo vai ser rebaixado? Minha opinião, não. Tem muito jogo ainda pela frente, só que do jeito que tá complicado. E tem a luz no fim do túnel, que é o Dorival Júnior, que começa hoje o trabalho aí à frente do tricolor. Mas no clássico do final de semana, quem levou a melhor foi o Santos da Vila Belmiro, 3-2, e o São Paulo teve pênalti perdido, tomou 3 gols aí do Santos, para só depois, quando o Santos decidiu recuar, que não é o estilo dele, conseguir diminuir aí. Mas mesmo assim, esse resultado jogou o São Paulo para vice-lanterna, porque na rodada também o Avaí conseguiu ganhar do Grêmio, olha a zebra, lá em Porto Alegre por 2-0. Também nessa rodada que mantém o Corinthians aí com essa vantagem enorme na tabela de classificação. O Corinthians, jogando no sábado, venceu a Ponte Preta por 2-0. E, Luciano, quando a fase está boa, até pênalti o goleiro pega. Foi o que aconteceu. O Cássio defendeu uma cobrança aí da Ponte Preta. E o Corinthians continua invicto, quase 90% de aproveitamento em 12 partidas disputadas. O Corinthians, que vem numa sequência boa desde a fase final do Paulistão, engatou aí a 5ª no Campeonato Brasileiro. E tá difícil o pessoal alcançar. E o Palmeiras, que jogando fora de casa, o Palmeiras tomou 3 gols estranhos, complicados, o torcedor fica bravo, pega no pé do Fernando Praz, pega no pé da defesa. Mas por outro lado tem aquela história de que tá com foco em outras competições e tal, mas tá devendo. Tá? Alguma coisa não tá certa no time do Palmeiras. Alguns jogadores como o Fernando Praz mesmo, um pouco abaixo do que se espera, Dudu a gente espera um pouco mais, outros jogadores rendendo abaixo aí, e o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro o placar de 3-1, com um gol mais estranho e esquisito que o outro aí. Ou enquanto o Corinthians defende, o goleiro pega pênalti, o Palmeiras, o cara vai tirar, bate nas costas do goleiro a bola e volta no pé do atacante. É a fase do futebol, mas tá aí. Hoje quem tá feliz da vida é o torcedor do Santos e o torcedor do Corinthians, viu, Luciano? E tá piadista, viu? Tá vendo? Tá cheio das comédias aí, né, Luciano? A gente já está praticamente disputando o campeonato do ano que vem, né? Já tem pontuação para classificar para 3 Libertadores, né? As próximas 3, pelo menos. Próximas 3 já. Josiano, hoje tem meio de campo, né? Tem, e o assunto é justamente esse, Luciano. É levar pelo lado bem-humorado do esporte. A gente vai passar em rodada todos os resultados, tabela de classificação, próximos jogos, dou até uma prévia. Aqui na quarta-feira tem rodada do Campeonato Brasileiro, tem simplesmente Palmeiras e Corinthians, tem clássico
enfim, vários jogos. E São Paulo joga contra o Atlético Goianiense. Que na atual situação é clássico. Na atual também. situação é um jogo, um confronto, não digo direto porque tem 7 pontos apenas do Atlético Goianiense, mas é um jogo da parte de baixo ali da tabela do Campeonato Brasileiro e também o primeiro jogo do Dorival Júnior no comando do São Paulo. Então, muito assunto aí no programa Meio de Campo, hoje, logo após o TV O Jornal segunda edição. Lembrando que tem reprise amanhã, logo depois da primeira edição, na hora do almoço, e também na quarta-feira, após o Jornal da Manhã Unifesp. Josiano, muito obrigado então e até amanhã. Tchau, tchau. TV O Jornal de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima tarde e uma excelente semana. Até amanhã.